Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Nesta noite eu gostaria de trazer uma palavra sobre o tema como o Evangelho de Cristo molda a criação de filhos. Eu sei que alguns de vocês aqui ainda não têm filhos, estão se planejando, outros ainda nem sonham nisso, mas eu queria que você pudesse abrir seu coração nessa noite e pudesse ouvir a sabedoria que Deus tem para nós na palavra dele. Então, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, como o Evangelho de Cristo molda a criação de filhos. Aqueles que encontraram, fique de pé em reverência à palavra de Deus. É apenas um versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 1, versículo 16. Eu vou ler uma vez, depois nós iremos ler todos juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos repetir todos juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse instante. Irmãos, quando eu busco livros que falem sobre criação de filhos, na maioria das vezes, os livros que eu encontro são livros que fazem uma leitura da Bíblia a partir da psicologia. E a psicologia é uma ciência, ela tem o seu lugar, mas nós, como cristãos, nós precisamos nos voltar para a Bíblia, entender o Evangelho e entender como o Evangelho nos ensina a criar os nossos filhos. A psicologia tem muito a dizer, mas como cristãos, é a palavra de Deus que nos dá os princípios que nós precisamos usar para educar os nossos filhos de forma que os nossos filhos possam alcançar, receber de Deus a salvação e glorificar a Deus. E é exatamente com esse desejo no meu coração que eu gostaria de trazer essa palavra para vocês nessa noite. Como o Evangelho de Cristo molda a criação de filhos? Como é que a palavra do Senhor, o Evangelho, nos ensina a criar os nossos filhos? E eu gostaria que você pudesse abrir o seu coração e gostaria de começar respondendo uma pergunta que é fundamental a esse tema. Qual é o objetivo que devemos ter na criação dos nossos filhos? Porque para onde devemos guiar os nossos filhos? Secularmente, a mente que não conhece a Deus, muitos respondem que essa questão de o caminho, o propósito, o alvo dos nossos filhos é poder fazer com que eles sejam homens e mulheres valorosos, moralmente corretos, O homem sem Deus diz isso, ele não precisa ser um cristão para dizer que o que mais queremos é que os nossos filhos sejam pessoas respeitadas, respeitáveis, pessoas que tenham uma reputação. O homem sem Deus diz isso e a igreja também diz isso, é isso que nós queremos. Contudo, embora isso faça parte da educação cristã, daquilo que nós nos esforçamos para ensinar os nossos filhos, esse não é o objetivo da nossa educação como cristãos. Não é o objetivo maior da nossa educação. E a razão é simples. Porque alguém pode ser moralmente correto, uma criança, um jovem, um adolescente, ele pode ser respeitado aqui na sociedade e ainda assim não ser salvo e ainda assim morrer e ir direto para a danação eterna. Então, qual é o propósito da educação dos nossos filhos? Para onde devemos conduzir os nossos filhos? Nossos filhos, eles precisam ser criados para a eternidade. Escute bem o que eu estou dizendo aqui a vocês. A gente educa os nossos filhos porque nós sabemos, a partir do que a revelação de Deus nos traz, de que os nossos filhos, eles não vão viver só 70, 80 anos. Eles vão viver bem mais do que isso. Eles vão viver uma eternidade. E nós precisamos preparar os nossos filhos para a eternidade. E para preparar os nossos filhos para a eternidade, nós precisamos ensinar e educar os nossos filhos
pelo Evangelho, através do Evangelho. Mas aí surge uma questão. Pastor, como fazer isso? Porque até então a gente acha que o Evangelho só diz respeito à nossa salvação e, obviamente, para aqueles que compreendem, para aqueles que creem. Irmãos, os pais cristãos, eles dão aos seus filhos ensinamentos que vão lhes dar a paz com Deus e, consequentemente, seus filhos serão moralmente corretos. Entendam bem isso. Quando nós ensinamos os nossos filhos a viverem para Deus, a viverem em um relacionamento correto com Deus por meio do Evangelho, nós estamos, ao mesmo tempo que estamos evangelizando, preparando eles para a eternidade, nós também estamos formando homens e mulheres valorosos, moralmente corretos na sociedade. Para que isso de fato ocorra, nós precisamos criar os nossos filhos no Evangelho de Cristo. E o Evangelho, ele molda a maneira como nós criamos os nossos filhos. Irmãos, eu gostaria de mostrar nessa mensagem, que eu tenho certeza que nós não terminaremos ela hoje, porque são 7 maneiras pelas quais o Evangelho de Jesus molda a criação de filhos. E como vocês estão todos de máscara, eu já vi na testa de vocês a engeada. 7, pastor, vai ser muito tempo. Exatamente. Por isso que eu vou dividir essa mensagem em 2 momentos. Eu vou trazer uma parte hoje, certo? E a outra parte você vai ver terça-feira, tá certo? Terça-feira você vai também ouvir a continuação dessa mensagem. Então, quais são essas maneiras, né, que o Evangelho de Jesus nos ensina? Veja o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pegando o Evangelho, aquilo que a Bíblia ensina, e agora nós vamos fazer uma leitura acerca da educação dos nossos filhos. Como é que, à luz do que o Evangelho ensina, eu preciso disciplinar, corrigir, ensinar os meus filhos, né? O Evangelho vai nos ensinar a fazer isso. A Bíblia vai nos ensinar a fazer isso. Cristo vai nos ensinar a fazer isso. Então, primeiramente, irmãos, a primeira maneira, o Evangelho ensina os pais a temerem a Deus. Como é que o Evangelho nos ensina a criar os filhos? O Evangelho põe nos nossos corações, nós que somos pais, temor, reverência, respeito a Deus. E quando agimos dessa forma, em temor ao Senhor, nós passamos para os nossos filhos uma grande lição. O Evangelho, ele abre os nossos olhos para enxergar a glória de Deus. Reverenciar a Deus, viver de forma temente ao Senhor, não é ter medo de Deus, mas é dar a Deus o devido lugar dele na nossa vida. É poder olhar em Cristo Jesus e ver em Cristo Jesus as virtudes de Deus, que Deus comunica a nós através de Jesus. E a palavra do Senhor diz que outrora estávamos cegos. Era como se tivesse uma venda nos nossos olhos e nós não conseguíamos olhar para Jesus e ver nada mais do que um homem que viveu há 2000 anos atrás, que morreu numa cruz e nada mais. Mas quando Deus tira a venda dos nossos olhos, nós enxergamos em Cristo Jesus não apenas um homem, porque Ele foi homem de fato, mas vemos em Jesus a própria manifestação de Deus. Deus revelando as suas virtudes para nós através de Jesus. O apóstolo Paulo disse assim lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe como é que o diabo cega alguém? Sabe como é que o diabo cega o descrente? O diabo faz com que você não perceba nada mais do que um homem em Jesus. Você está cego para enxergar a glória de Deus em Cristo Jesus. Mas quando Deus tira dos nossos olhos essa venda, o que é que acontece? Nós passamos a enxergar em Jesus a própria manifestação da glória de Deus. E é a partir dessa revelação que o Evangelho nos traz, que nós então passamos a temer e a reverenciar o nosso Deus. Perceba o que o Evangelho faz no coração dos pais. O Evangelho põe no nosso coração, irmãos, um temor, porque agora nós podemos ver a Deus em Cristo Jesus, e isto se reflete na criação dos nossos filhos, isto se reflete na criação do nosso lar, na liderança e administração do nosso lar. Irmãos, tal conhecimento que o Evangelho nos traz, nos leva a reverenciar ao Senhor. Às vezes a gente
tem as nossas estratégias, né, para gerar reverência. Às vezes até uma música ela pode gerar reverência, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o cantochão, né, o cantor gregoriano, ele tinha esse propósito. Era uma música que era cantada e que gerava, ainda hoje, se você ouvir, gera aquele senso de reverência. Vamos parar, vamos ficar quietos, que agora nós estamos lidando com aquilo que é grande, com aquilo que é sagrado. Nós podemos usar a arte, os nossos meios para gerar reverência, irmãos, mas a reverência que o Evangelho gera, que é a verdadeira reverência, é uma reverência que nos faz olhar para Jesus e ouvir e entender o Deus manifestado em Cristo Jesus e honrá-lo e viver para Ele. O Evangelho faz isso no coração dos pais. Essa reverência, irmãos, ela é transmitida aos nossos filhos. Muitas vezes os nossos filhos precisam ser disciplinados. Quantas são as vezes, sabe aquela criança que chega na hora de comer e vai orar e faz aquela oração, né? Toda desleixada, como se estivesse fazendo qualquer coisa. Quem tem filhos sabe muito bem disso. Nessas horas nós precisamos lembrar aos nossos filhos a quem é que eles estão se dirigindo. Mas para fazer isso, nós primeiro precisamos mostrar a eles que tememos a Deus. Que amamos aos nossos filhos, mas amamos mais a Deus do que os nossos filhos. E aí você vai dizer, pastor, mas isso aí é esquisito, amar mais a Deus do que os meus filhos? Exatamente. Seu filho não pode ser um Deus na sua vida. Seu filho vai ser uma bênção, nossos filhos são bênçãos quando Deus é o Senhor do nosso coração. E Ele equilibra tudo na nossa vida. Isso é reverência, isso é temor a Deus. Precisamos conhecer o Deus do Evangelho para ensinar nossos filhos a temerem a Deus. Escute bem aqui. Talvez você que está nos escutando aí em casa, você que tem filho, que tem se esmerado para dar ao seu filho uma boa educação, primeiro passo, tema ao Senhor. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Se você não temer a Deus, como você vai ensinar seu filho no caminho correto? O Evangelho nos ensina a temer a Deus. Se os nossos filhos se os nossos olhos ainda estiverem vendados, irmãos, para enxergar a glória de Deus, ou seja, se olharmos para Jesus e não vermos nada mais do que um homem que viveu há um tempo atrás e nada mais, nossos olhos ainda estão tampados. Nós ainda não reverenciamos a Deus como deveríamos reverenciar. Nossos filhos nunca saberão quem é Deus através de nós. Sempre que a gente precisa viajar, irmãos, a gente precisa se preparar, né? E se preparar com muito cuidado. Você fazer uma viagem longa, você precisa se preocupar, né, com aquilo que é necessário, se as roupas estão todas na mala, se o carro está com combustível, porque se você não abastecer o carro, o que é que vai acontecer? Vai faltar combustível e você não vai chegar ao seu destino final. Sem o conhecimento reverente de Deus, os nossos filhos estão despreparados para a viagem da vida. Estão completamente despreparados, sem temerem ao Senhor. Irmãos, eles não estão preparados para encarar a vida com sabedoria, para driblar ali os buracos, os obstáculos que a vida traz e vai trazer para eles. Eles perceberão logo que vai faltar combustível na vida deles. Logo eles não vão chegar a um objetivo maior na vida, porque lhes falta o temor do Senhor. Lhes falta o anseio e o desejo de viver para Deus e aprender isso conosco, né, que somos os seus pais. Irmãos, em primeiro lugar, o Evangelho nos ensina a temer a Deus. O Evangelho nos ensina a viver para o Senhor, de viver de forma reverente ao nosso Deus, e os nossos filhos são educados pelo Evangelho, quando nós damos então esse testemunho de temor ao Senhor a partir do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Em segundo lugar, né, outra maneira pela qual o Evangelho afeta a criação dos nossos filhos é que o Evangelho leva os pais a liderarem pelo exemplo. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que nos ensina a evidenciar o conhecimento que temos realmente de Deus, de Cristo Jesus, através de quê? Do exemplo. Conhecimento cristão não é conhecimento da teoria, né? Não é aquele conhecimento que você sabe os mecanismos, as leis. É um conhecimento que se dá na prática, no dia a dia. O conhecimento real do Evangelho deve ser evidenciado em nossas ações. Não basta cumprir ritos religiosos. Não basta ter
a Bíblia debaixo do braço, não basta conhecer algumas coisas de teologia, não basta nem mesmo você fazer um curso teológico, porque você pode fazer tudo isso aí e continuar sem dar evidências de que você é um cristão de verdade. Porque a palavra do Senhor nos mostra que cristão que é cristão, verdadeiro, genuíno, autêntico, se conhece pelo que ele faz. Pelo que ele faz, não tem para onde correr. Aí vem aquela pergunta, mas por que, pastor, pelo que ele faz? Porque a verdadeira conversão acontece no coração. E tudo que afeta o nosso coração, afeta os nossos atos, afeta aquilo que a gente faz. A grande maioria das vezes será bem mais custoso fazer do que dizer. Educar filho é assim. Irmãos, as nossas obras apontam para uma fé viva em nós. Jesus disse aos seus discípulos lá no Sermão do Monte, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é o homem prudente? O que ouve? Não. O insensato, na figura de Jesus, o insensato também ouviu, o problema é que ele não praticou. E aí ele diz que o insensato constrói a sua casa sobre a areia. Vem os ventos e ela não fica de pé, ela cai. Jesus chama aqueles que estavam a ouvi-los a vivenciar aquilo que eles têm aprendido de Jesus. Na vida cristã, em termos práticos, é assim que funciona. Você vem aqui no domingo, escuta a palavra. Deus fala ao seu coração e você sai daqui determinado, eu preciso fazer isso. Não adianta você sair daqui, entender o que o pastor falou, vai para casa, vai jantar, vai se reunir, vai fazer alguma coisa e discutir o que foi falado aqui. Não vai mudar nada em você, as discussões, o que você entendeu, o que você não entendeu. O que vai mostrar o genuíno conhecimento é o quanto você está determinado a pôr em prática aquilo que você está ouvindo nessa noite. Porque conhecimento real do Evangelho é conhecimento prático, que nos leva à ação. Tiago vai dizer o seguinte, porque assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Ele diz, aqueles que têm uma fé, que conhecem, mas que não agem, são semelhantes a um defunto. Você já viu o defunto agindo? Você já viu o defunto falando? Defunto não fala. Ali é um corpo inerte, sem espírito, sem vida. Não é alma vivente, porque a alma vivente acontece quando o espírito está unido ao corpo e os dois se tornam alma vivente. Umas vidas só. Ele está dizendo que a fé sem obras é morta. Sabe por quê? Porque o Evangelho, verdadeiramente compreendido, nos leva à ação. Nos leva a dar provas com a nossa vida de que de fato entendemos, recebemos que Jesus é de fato Senhor sobre a nossa vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Se você está comprometido com o Evangelho, sua vida deve dar prova disso. O seu compromisso é com Cristo, o seu compromisso é com o Evangelho, sua vida precisa apontar para isso. Seus maiores ensinamentos serão dados pelo seu modo de vida. E seus filhos precisam aprender isso. Normalmente, na escola, né, a gente dá um ensinamento teórico, né, aos filhos. A gente está lá ensinando e eles estão aprendendo aqueles conceitos, aquelas ideias. Mas as crianças, elas não aprendem só dessa forma, pela uma exposição, pela uma ilustração, por aquela forma lúdica de ensinar. As crianças, elas aprendem pela imitação. Elas estão olhando para você, como você age, o que você faz, e elas vão exatamente fazer o que você faz. Porque esteja você consciente ou não, elas estarão ali observando e seguindo o seu exemplo. Muitas vezes eu me vejo nos meus filhos. Está lá, de repente, o Caleb falando como eu falo, dizendo algumas coisas como eu digo, usando os trejeitos que eu estou dizendo. Isso aí eu sei de onde é. Porque às vezes eu não paro para dizer a ele, seja assim como eu sou. Eu simplesmente vivo. E a maneira como eu vivo, ele exatamente segue o exemplo. Porque a minha vida, o meu exemplo está dando ali a ele
lições. O Evangelho nos ensina a criar filhos, porque o Evangelho nos leva a ensinar pelo exemplo, a ensinar por aquilo que fazemos. Não basta dizer a eles, né? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Quando eu era pequeno, irmãos, eu lembro ainda, lá no Piauí, eu morei uma boa parte da minha vida no Piauí, era pequenininho, acho que tinha uns 8, 9 anos, e meu avô tinha um sítio no Piauí chamado Pé da Serra, um lugar extremamente seco, irmãos, sertãozão brabo, quente, a caatinga lá, né, é a única vegetação que realmente perdurava ali. E eu lembro que quando nós éramos levados para o sítio do meu avô, nós gostávamos, era uma coisa que eu amava fazer, que era andar nos caminhos batidos dentro da caatinga. Eu não sei se vocês já viram o caminho batido. O caminho batido é um caminho que todo mundo passa por ele. Simplesmente foi aberto porque todo mundo só passa por aquele mesmo lugar. E eu lembro que eu andava por esses caminhos batidos porque eu sabia que no final dele eu ia chegar em algum lugar. Há uma sabedoria no caminho batido. O caminho batido nos conduz a algum lugar certo. O caminho batido é alguém que passou ali nos dando o exemplo, dizendo o seguinte: siga por esse caminho, porque se você seguir por esse caminho, você vai chegar a algum lugar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Nós estamos abrindo caminhos para os nossos filhos. Nós estamos criando caminhos batidos para os nossos filhos a partir dos nossos exemplos. E pode ter certeza, o caminho batido que você tem aberto para o seu filho, ele vai dizer: eu vou seguir esse caminho aqui, ó. Eu já sei qual é o caminho que eu preciso andar. O compromisso com o Evangelho nos dá condições de abrir bons caminhos. Nos dá condições de poder deixar um exemplo e dizer aos nossos filhos: sigam os meus passos. Siga o que eu estou fazendo. Faça o que eu estou fazendo. Eles estão a observar as nossas vidas. Se você é filho, você sabe. Lembra aí do seu pai, da sua mãe, né? Lembra do seu pai e de sua mãe? Às vezes os pais também ensinam a gente de forma contrária, né? Tem filhos que aprendem com os pais dizendo o seguinte: eu observei tanto o que o meu pai e minha mãe fez, que eu não vou seguir nesse caminho. Eu vou seguir no caminho contrário. Eu vou seguir no caminho que glorifica a Deus, porque esse caminho aqui não é um caminho que glorifica a Deus. Irmãos, em segundo lugar, o Evangelho nos ensina a criar filhos, porque o Evangelho leva os pais a ensinarem pelo exemplo. Primeiramente, o Evangelho nos leva a temer a Deus. Segundo, o Evangelho nos leva a criar filhos pelo exemplo. Se você ainda não tem filho, se o relacionamento tem sido difícil dentro de casa, né? Você não consegue sequer hoje lidar com seu cônjuge dentro de casa, reveja isso antes de ter filho. Reveja isso, porque quando tiver filhos, se você continuar assim, o que é que vai acontecer? Seus filhos também vão seguir o seu exemplo. Na hora que vê você quebrando tudo dentro de casa, vai querer quebrar tudo também num momento de ira. Irmãos, nós precisamos passar em revista os nossos planos nessa noite, né? Eu sei aqui que muitos já têm filhos, outros ainda não, né? Mas aqueles que não têm ainda, passem em revista os seus planos, né? Para que vocês possam pensar direitinho no momento, na hora certa de ter filho. Amém? Terceiro lugar, irmãos, como é que o Evangelho nos molda? O Evangelho molda a criação de filhos. Em terceiro lugar, o Evangelho centraliza a figura paterna na liderança do lar. Como assim? O Evangelho põe o homem e a mulher no seu devido lugar. E o papel do homem dentro do lar é o papel de ser líder. Líder. É ele quem vai dizer o curso, é ele quem vai abrir o caminho para a família. É ele quem vai, no dito bem popular, segurar o chifre do boi, né? Segurar o chifre do boi. Sabe, o chifre do boi é a parte mais difícil. Já tentou fazer isso? Não tente, porque você vai se ferir, você vai se machucar. Em outras palavras, um líder é aquele que está pegando lá na parte mais difícil. E o Evangelho nos ensina a entender que o homem, ele tem que liderar o seu lar. O Evangelho dá ao homem a posição de líder no lar. A família cristã é uma família paternal. É uma família onde o homem fala e os filhos obedecem. O homem fala e a mulher escuta o que o marido tem a dizer.
Antes que qualquer pessoa se levante e diga assim, olha, esse discurso aí machista. Não é discurso machista. Porque a Bíblia diz que a mulher, ela deve ser submissa ao homem, e o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Quando essas duas partes se realizam dentro do lar, irmãos, não existe essa história de machista e de feminista. Existe a bênção de Deus, irmãos. E quem vive num lar dessa forma sabe o que eu estou falando. Você que está em casa, você sabe o que eu estou falando. Como é abençoado estar num lar onde a mulher serve ao marido e o marido cuida da mulher de forma amorosa, ama a ela. Irmãos, no casamento, o homem assume a liderança da família. Lá no Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixa pai e mãe. Por que ele deixa pai e mãe? Emancipação. Ou seja, maturidade, liderança. É dizer, em outras palavras, agora eu não preciso mais de papai e mamãe, porque agora eu tenho quem precisa de mim. Porque agora eu preciso liderar, porque agora eu sou homem. Como diria lá no interior, né, às vezes há uma expressão, eu vim entender muito tempo depois, quando alguém dizia o seguinte, fulano ainda não tirou nem os coeiros. Os coeiros, vocês sabem o que é o coeiro? Os coeiros, em outras palavras, é o pano, né, que era utilizado nas crianças antigamente, para as crianças fazerem o xixi. É um símbolo de infantilidade, de imaturidade. Aí dizia, olha, fulano ainda não tirou nem os coeiros. Os coeiros é o quê? É uma pessoa ainda que não amadureceu. No momento que você decide se unir a uma pessoa, para que ali você forme uma só carne, você está dizendo, em outras palavras, que agora você é um homem, é uma mulher que está pronta a assumir a responsabilidade de um lar. Irmãos, sob o cuidado do homem, a mulher e filhos serão liderados. Jesus redime o papel do homem na família e Paulo sabia muito bem disso quando ele disse o seguinte, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O homem, irmãos, que lidera seu lar por meio do evangelho, exerce liderança amorosa. Liderança amorosa. É interessante porque Paulo vê a redenção do evangelho dizendo o seguinte, como Cristo, olhe para Cristo. Você quer saber como você deve tratar a sua esposa? Você quer saber como você deve tratar o seu cônjuge? Olhe para Cristo. Porque o evangelho vai mostrar para você como você deve tratar a sua esposa, como você deve tratar o seu esposo. Deixa eu dar um alerta aqui para você. Cuidado com os males que ameaçam a sua liderança no lar. Você que é homem. Amém? Cadê o amém grosso? Amém. Olha aí, ó. Amém. Né? Esse amém grosso aí é amém de homem mesmo, né? Amém, né? Amém. Né? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Escutem bem o que eu vou falar agora. Cuidado com os males que ameaçam a sua liderança. Primeiro deles, disfuncionalidade de papéis. O que quer dizer isso? Mulheres assumindo o lugar do homem por negligência paterna. Sabe aquele cabo aqui? Não tomo decisão em nada, não digo nada. A gente precisa entender qual é o nosso papel. A gente precisa aprender a tomar decisões. E tomar decisões requer de nós o que? Responsabilidades. Sabe por quê? Se der certo, a glória é sua. Se der errado, o pau vai quebrar nas suas costas. Isso é responsabilidade. Eu sei disso, e por isso que eu estou tomando essa decisão. Responsabilidade. Cuidado. Mulheres, eu sei que muitas vezes vocês olham e dizem assim, mas ele é fraco, pastor, ele não fala, não diz nada. Cuidado para não estar ensinando seu marido a ser um fraco, que não sabe tomar uma decisão. Primeiro mal, disfuncionalidade de papéis. O evangelho vem para redimir os nossos papéis dentro do casamento. Marido, ame sua esposa. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Segundo mal, choque de autoridades. Choque de autoridade. Irmãos, conflito entre o casal. Ela quer ir para a direita, ele quer ir para a esquerda. Vai tentar resolver as coisas, vence quem falar mais alto.
Eu quero ganhar! Né? Choque de autoridades. O pecado, ele nos inclina a entrar em conflito com o nosso cônjuge sempre, né? Precisamos ter cuidado com isso. No fundo, sabe o que é, irmãos? Que estimula isso dentro do nosso coração? Orgulho. Porque o orgulho diz o seguinte: não, você não pode estar por baixo. E como você não pode estar por baixo, comece a falar mais alto. Comece a falar mais alto. Nós precisamos aprender a eloquência do silêncio. Irmãos, o silêncio fala tanto. Hoje à tarde mesmo aconteceu uma situação em que uma pessoa chegou lá falando: não sei o que, pastor, não sei o quê. Eu não disse nada, irmãos. Mas a pessoa saiu dali com uma brasa na cabeça. Será que eu agi corretamente? Será que foi certo isso? Silêncio, porque muitas vezes você não vai ter que falar não, você vai ter que entrar no silêncio para dizer algo ao seu cônjuge, à sua esposa, ao seu marido. O silêncio. Não deixe que as suas ações sejam movidas pelo orgulho, com aquela voz interior que diz: você não pode estar por baixo. Aprenda a silenciar. Aprenda a responder no silêncio. Estou dizendo aqui que você vai ficar agora sem falar nada. Como diz Salomão, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E a gente precisa aprender o tempo de ficar calado. O tempo de não falar nada. Em outras palavras, sabe qual é a sabedoria de Salomão? É o seguinte: tenha discernimento para saber a hora de fechar a boca. É entender o tempo certo para cada coisa. E eu vou dizer uma coisa: na criação de filhos a gente precisa fazer isso, sabe por quê? Porque os nossos filhos precisam aprender conosco. Precisamos saber qual é o nosso lugar e funções em nosso lar. O Evangelho de Cristo restabelece o papel do homem e da mulher e dos filhos dentro do casamento. Sabe que é uma coisa que tem, irmãos, crescido nesses últimos dias? E já há até um nome para isso, né? A chamada Síndrome do Imperador. Eu já falei para vocês aqui em outro momento. O que é a Síndrome do Imperador? Sabe aquela criancinha que manda em casa, diz para onde é que os pais têm que ir, o que eles têm que fazer, o que eles têm que comer, o que eles têm que vestir? Irmãos, é isso que tem acontecido em muitos lugares. Os filhos têm tomado o lugar dos pais, não é nem mais o casal, é os filhos tomando o lugar dos pais. Isso é desonra, sabe por quê? Porque nós não estamos no mesmo patamar dos nossos filhos. Nós estamos sobre os nossos filhos, enquanto eles estiverem debaixo da nossa responsabilidade, enquanto não chegar à maioridade, eles precisam entender: a última palavra aqui é de papai. A última palavra é de papai. Mas infelizmente, o mundo, e aí tem N fatores que a gente não vai falar aqui, tem ensinado que os nossos filhos têm que mandar na gente. O Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho põe cada coisa no seu devido lugar. O lugar do marido, o lugar da esposa e o lugar dos filhos. Irmãos, que essa palavra nessa noite, que é a metade, eu queria que você terça-feira pudesse ouvir o restante dessa palavra. Nós estaremos trazendo as outras 4 maneiras, mas eu gostaria que você refletisse, saísse daqui determinado a repensar algumas coisas dentro do seu relacionamento como pai e dentro dos seus planos também. Porque quem sabe nessa noite Deus não esteja falando aí ao seu coração e dizendo o seguinte: eu não estou preparado para ter filho agora. Sabedoria. A sabedoria começa com a tomada de consciência da nossa ignorância. Eu não sei. E como eu não sei, agora eu vou começar a aprender. Mas se eu já sei, então você pode estar aí envolvido, né, na ignorância, achando que já sabe. Que o Espírito Santo nos ensine nessa noite. Que o Espírito Santo nos leve a usar o Evangelho para criar os nossos filhos para a glória de Deus. Tudo isso aqui, irmãos, que eu estou falando e irei falar, é para um único propósito: para que você possa ensinar seus filhos a viver para Deus. Para que os seus filhos, de fato, conheçam a Jesus, recebam de Deus a salvação e estejam preparados para viver aqui nesse mundo e na eternidade. Que Deus nos ajude. Que Deus, através do seu Espírito Santo, nos capacite para tal, em nome de Jesus. Amém?
Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos fazer